Olá, galera! Vamos falar hoje na nossa videoaula sobre a drenagem de tórax. Então, o que é a drenagem de tórax? É a drenagem, né, de um acúmulo de líquido, acúmulo de ar, acúmulo de na cavidade pleural. Cavidade pleural, acredito que todos vocês lembram, né, que é o espaço entre o pulmão e a pleura, que é a membrana que reveste o pulmão. Então, quando o paciente ele apresenta acúmulo de ar ou acúmulo de líquido, pus nessa cavidade pleural, o pulmão ele não consegue se expandir e não consegue fazer a troca gasosa. Se o pulmão do paciente ele não consegue fazer troca gasosa, é óbvio que esse paciente não está respirando, né? Ele não está recebendo oxigênio nem liberando CO2. Então, ele precisa, né, ter uma drenagem desse espaço pleural para retirar esse acúmulo, seja de ar ou seja de líquido. Esse procedimento é feito no centro cirúrgico, é feito pelo médico, né, que é a colocação de um sistema de drenagem para retirar esse acúmulo, seja de líquido, de ar ou de pus do paciente, para que ele consiga respirar. Esse procedimento é realizado em urgências e emergências. Então, o paciente ele apresenta hemotórax, pneumotórax, quilotórax, empiema ou derrame pleural. Então, quando o paciente ele apresenta hemotórax, nós estamos falando de acúmulo de sangue na cavidade pleural. Quando ele apresenta pneumotórax, nós estamos falando de acúmulo de ar na cavidade pleural. Quando nós falamos de quilotórax, estamos falando de um acúmulo de linfa, que é o líquido linfático. Nós temos lá o sistema circulatório, né? Vocês lembram disso, que nós temos o sistema linfático, que eu até citei para vocês lá em anatomia, como nós falamos do sistema linfático, do procedimento que é realizado pela estética, drenagem linfática, né? Então, ele é um sistema de drenagem. Então, o sistema linfático, ele tem a sua parte líquida, que é a linfa, também conhecida como quilo, né? Por isso, o nome de quilotórax. Então, esse líquido, o sistema linfático, ele enche a cavidade pleural e o paciente também não consegue respirar. Então, quando eu tenho sangue circulatório, vasos, veias, eu estou falando de hemotórax. Quando eu tenho líquido linfático na cavidade pleural, eu estou falando de quilotórax, que é conhecido como linfa ou quilo, que é esse líquido, sistema linfático. Esse líquido, sistema linfático, ele é composto por proteínas, por lipídios, glóbulos brancos e as células de defesa, que são os linfócitos. Lembra disso? Linfócito T, linfócito B, que são as maiores células de defesa do nosso organismo, que está no sistema linfático. Então, se o paciente apresentar hemotórax, eu tenho acúmulo de sangue na cavidade pleural. Se ele apresentar pneumotórax, eu tenho acúmulo de ar na cavidade pleural. Se ele apresentar quilotórax, eu estou falando de acúmulo de líquido linfático na cavidade pleural. Se eu estou falando de empiema, eu estou falando de um acúmulo de pus na cavidade pleural. Ou o paciente também pode apresentar o pneumotórax, que é um acúmulo de líquidos, né, na cavidade pleural. Pode ser de secreção, então ele tem um acúmulo ali que nós chamamos de derrame pleural. Então, esse procedimento é feito justamente para a drenagem desse acúmulo de líquido ou de ar no espaço pleural. O paciente não consegue respirar, esse pulmão não se expande, então o médico vai introduzir, né, no paciente um dreno na região torácica, pode ser diretamente no espaço pleural ou no mediastino, para retirar esse acúmulo de líquido ou de ar. Esse dreno ele é um sistema fechado, né? Então, alguns alunos que foram para o hospital chegaram a ver, né, o paciente com dreno de tórax. Então, toda essa secreção que sai de dentro do espaço pleural, ela vai cair dentro de um coletor, que é um sistema fechado, né? Cai dentro desse sistema de drenagem e, obviamente, né, nós vamos fazer o quê? Observar a coloração, quantidade de secreção que tem ali, né? Vai anotar essa quantidade, tirando a quantidade de selo d'água. Lembra do selo d'água?
Selo d'água é a quantidade de água que eu coloco dentro do frasco. Então, eu tenho lá um frasco coletor de drenagem, né? Que ele está ali conectado no paciente com um tubo que sai do tórax do paciente e vai cair dentro desse coletor. Esse coletor a gente coloca uma quantidade de água de 200 a 300 ml de água para poder cair a secreção, o sangue, o pus de dentro do espaço pleural do paciente. Então, vai sair de dentro do espaço pleural do paciente e vai cair ali dentro. Essa água que a gente coloca é água destilada, então vou colocar de 200 a 300 ml, então digamos que isso aqui, ó, é o dreno, eu coloco 200 a 300 ml aqui de água. Se eu coloquei aqui, tudo que cair a mais é a drenagem, então se eu tenho 300 de água, eu coloquei 300 de água e eu tenho 400, significa que eu tenho 100 de drenagem, né? Para que essa água? Essa água é o que nós chamamos de selo d'água. Essa quantidade de água ali. Essa água ela serve para a secreção cair dentro da água. Se eu tiver, por dois motivos, uma que me auxilia a contabilizar a quantidade de secreção. Se for uma quantidade muito grande, dá para contabilizar. Se for uma quantidade pouca, de 100 ml, tiver bem pouquinho ali, eu não consigo contabilizar, né? Então, além de me auxiliar nisso, também, o que é o mais importante, é para não voltar ar para dentro do tórax do paciente. Porque se o tubo tivesse aqui, a secreção caindo e não tivesse água, o ar que está dentro do frasco volta para dentro do paciente. Isso faz o quê? Um pneumotórax. O paciente está lá com hemotórax, aí eu não ponho água, não ponho o selo d'água dentro do frasco, vai voltar o quê? O que vai entrar para o paciente? Ar. Então, ele vai acabar tendo uma pneumotórax. Então, tem que ter o selo d'água, que é a quantidade de água destilada que você vai colocar no frasco coletor para a secreção cair ali dentro. Eu tenho que observar algumas complicações que o paciente pode ter por conta do dreno de tórax, como dor. Fazer o curativo adequado na incisão cirúrgica, porque ela é uma pequena incisão cirúrgica, né, em volta do tubo que está aqui no tórax do paciente. Eu tenho que fazer um curativo adequado, né, para evitar contaminação, evitar infecção do paciente. Eu tenho que observar algumas complicações, como, por exemplo, dor que pode apresentar, o pneumotórax, né, pode entrar ar não só por conta do selo d'água, mas por conta da laceração aqui em volta, né, do estômago que abriu ali, né, que foi feita a incisão cirúrgica, então pode entrar ar por aí também. Então, eu tenho que observar a dor, o pneumotórax, que pode acontecer, o sangramento, a obstrução do sistema de drenagem, digamos que está saindo secreção, por algum motivo coagulou sangue ali e obstruiu, não está saindo mais. O paciente não está conseguindo respirar e não está saindo líquido. Então, vai ter que ser comunicado ao médico para ele reposicionar. Outra coisa que pode acontecer é sair. Por exemplo, foi dar o banho no paciente, aí virou mal o paciente, ele saiu um pouco para fora. Então, ele pode ficar mal posicionado. O paciente vai reclamar de incômodo, de dor, né? Não vai ter uma drenagem eficiente. São coisas que pode até ser evitado com uma técnica correta.